Ricardo Vilas Boas e esse é mais um vídeo do meu canal. Esse é o 15º episódio da minha História Alternativa do Brasil. Nesse episódio nós vamos ver o mandato do presidente Santos Dumont. Santos Dumont era um ativista contra a guerra e ficou muito decepcionado de ver sua principal invenção, o avião, ser utilizado como uma das principais armas de guerra durante a Primeira Guerra Mundial. Nessa história alternativa, ele assume a presidência do Brasil disposto a acabar com a possibilidade de usar a sua invenção como arma de guerra e usar principalmente para trazer conforto e desenvolvimento para a população. Mas essa história, quem vai contar é o próprio Santos Dumont. Vem cá, Alberto, e conta essa história pra gente. Nunca quis entrar para a política, mas sempre fui simpático ao Partido Pacifista que apoiei inclusive monetariamente com grandes somas de doações. Em 1906 o partido finalmente conquistou a presidência com o presidente Ordonez. Mas quando o Brasil entrou na guerra em 1914, durante a presidência dele, ele ficou tão desgostoso com a política que resolveu abandoná-la. Não apenas ele. Vários líderes importantes do partido que participaram do governo dele também abandonaram junto com ele. O partido ficou, assim, sem nomes fortes para disputar a presidência. Como eu era um grande contribuidor do partido e meu nome era conhecido, me pediram que eu me candidatasse. Eu não queria, mas eles usaram meu grande sonho para me conhecer. Meu sonho era ver minha maior invenção, o avião, ser usado para trazer conforto para as pessoas, e não como uma máquina de matar gente. O partido então concordou em colocar no programa de governo a construção de aeroportos em vários pontos do país para interligar todos os extremos do nosso gigantesco país com redes de transporte aéreo. Diante disso, aceitei a missão e coloquei esse objetivo no topo da lista de prioridades do meu governo. Em 1923, o ex-presidente Rui Barbosa morreu vítima da tuberculose que o acometia já desde o final de sua presidência. Um de meus primeiros atos como presidente foi decretar luto oficial pela morte do ex-presidente. Mas é hora de cuidar do Brasil. Meu projeto era construir aeroportos, mas faltavam 2 itens. O primeiro eram os aviões. O Brasil já produzia aviões bimotores de grande porte. Mas eram máquinas de guerra. Pedi ao Grupo Mauá, que fabricava os aviões, que criasse uma versão civil para transporte de passageiros. O presidente Rui havia encomendado 20 deles. 10 já estavam prontos. Eu os recebi e paguei o preço acertado, mas os demais ainda estavam numa fase em que podiam ser convertidos para transporte de passageiros. Para operá-los, criei uma empresa estatal para fazer esse transporte de passageiros. Recebi os tanques de guerra, mas não encomendei mais. O programa do submarino foi descontinuado. Era preciso canalizar a verba das Forças Armadas para levar conforto aos civis. Inicialmente, construí aeroportos no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Belo Horizonte. Na África adaptei os aeródromos de Luanda e Brasília, que recebiam apenas dirigíveis para que pudessem também receber aviões. Mas ainda não tínhamos aviões com autonomia para um voo direto. Então construí um aeroporto na cidade de Pimba, no meio do caminho, para poder viabilizar o trajeto. Já em 1923 o voo comercial entre esses aeroportos entrou em operação. Pedi ao Grupo Mauá que viabilizasse um modelo de avião com autonomia maior. O objetivo não era fazer o voo direto de Luanda para Brasília, mas atravessar o oceano. Pedi ainda que desenvolvesse um cabo de telefone que pudesse atravessar o oceano e conectar os 2 lados do oceano. A comunicação telefônica entre locais distantes era feita via rádio, que era caro e difícil porque havia poucos canais disponíveis. O Grupo Landel desenvolveu uma forma de ligação à distância sem rádio, mas isso exigia que os locais estivessem conectados por cabos telefônicos. Havia uma grande região contendo os estados de São Paulo e Paraná, sul de Minas Gerais, quase todo o estado do Rio de Janeiro e um pequeno pedaço dos estados de Mato Grosso e Paraguai totalmente conectados. Mais ao norte, uma região contendo os litorais dos estados da Bahia até Pernambuco.
Na África, o estado de Angola estava, em sua maior parte, conectada num sistema desses e o litoral dos estados de Nigéria e Benin também estavam. As cidades dentro dessas regiões podiam fazer ligações de uma cidade para outra se ambas estivessem dentro da mesma região. Mas para falar de uma para outra era preciso rádio. Eu pretendia conectar todas essas regiões, é claro, conectar também Brasília, que era o centro de uma região pequena onde as pessoas podiam desfrutar do conforto de ter um telefone. Mas expandir a telefonia exigia outra providência: aumentar a geração de energia elétrica. Num primeiro momento, construir mais termoelétricas, mas o Brasil tinha um consumo já muito alto de petróleo. Muito acima de sua produção, apesar dos esforços das petroleiras em descobrir novos campos. Decidi, então, construir novas centrais hidroelétricas. Os três grandes grupos econômicos continuavam empenhados em estender a rede de distribuição de energia elétrica e de telefonia. Eu preferi deixá-los continuar esse trabalho e ainda oferecer incentivos fiscais para que aumentasse a rede com mais velocidade. Para fazer as barragens eu usei as unidades de engenharia e a mão de obra do Exército. Fiz parcerias com empresários locais para dividir com eles os custos das obras e contratei também empresas americanas para viabilizá-las. Na América do Sul construí as barragens de Machadinho, no Alto Rio Uruguai, divisa dos estados de Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Foz da Areia, no Alto Rio Iguaçu, no Paraná e Sobradinho, no Médio São Francisco na Bahia. As duas primeiras fiz em parceria com empresas locais. A última teve que ser feita toda com recursos federais. Os estados de São Paulo e Minas Gerais tinham locais adequados para mais hidrelétricas. Fiz um acordo com eles, incluindo isenção de impostos para estimulá-los a construírem mais dessas usinas. Na África, fiz acordo semelhante com os estados de Angola e Nigéria, que também tinham vários locais adequados para a construção de usinas. O governo federal providenciaria as linhas de transmissão quando as usinas estivessem prontas. No estado de Malawi, que não tinha tantos recursos, eu iniciei uma barragem em Livonde, no rio Shire. No estado de Madagascar, iniciei a construção de uma barragem no rio Mangole. Por fim, no Oriente Médio, iniciei a construção da barragem do rio Eufrates. Todas essas obras eram muito caras e de longo prazo. Além de usar os recursos antes usados para as Forças Armadas, tive que fazer empréstimos para iniciar essas obras. Quanto aos militares, os que não estavam trabalhando nas construções das barragens, mandei-os dar aulas de português, como no período do presidente Ordóñez. O Brasil havia capturado novos territórios. Neles, a maioria da população não sabia sequer falar português, menos ainda ler e escrever. E mesmo nos territórios já há mais tempo pertencentes ao Brasil, havia regiões com baixa taxa de alfabetização. Além dos empréstimos, eu parei de investir na reconstrução da Europa para aplicar recursos na construção do Brasil. E pedi à Europa que pagasse os empréstimos que o Brasil fez. O governo da Holanda, vendo a importância que eu dava ao aumento da produção de energia elétrica, propôs pagar o empréstimo construindo moinhos de vento acoplados a geradores. Fiz um teste piloto nas Ilhas Cabo Verde e deu muito certo. Então fiz um acordo com a Holanda para, além dela construir vários desses aerogeradores nas ilhas brasileiras do Atlântico, que ela transferisse a tecnologia para que o Brasil pudesse construir mais deles em outros locais. Eu tinha grandes planos de expansão de ferrovias, mas não sobrou recursos para investir nisso. Nessa área, consegui terminar a ferrovia para a Turquia e construir uma ferrovia percorrendo o litoral sul do estado de Nova Guiné, com o objetivo de dar um impulso à indústria local. Em 1924 a construção de aerogeradores nas ilhas avançava. As ilhas de Cabo Verde já estavam totalmente abastecidas por aerogeradores e novas unidades estavam em construção nas ilhas de Ascensão, Fernão Pó, São Tomé e Príncipe pela Holanda. Eu transferi a tecnologia dos aerogeradores para diversas empresas brasileiras e consórcios de empresários locais começaram a construir unidades nos litorais do Rio Grande do Norte, Ceará, Amapá e Guiana, na América e da Nigéria, na África, onde as condições meteorológicas eram adequadas para isso.
Além desses, outros estados identificaram locais fora do litoral onde o regime de ventos era favorável e começaram a construir lá esses geradores, na maioria das vezes em parceria com empresários locais. O governo federal se comprometeu a construir as grandes linhas de transmissão, enquanto empresários ou consórcios locais construíam os geradores. Usei as Forças Armadas para iniciar a construção de aerogeradores nas Ilhas Seychelles e no litoral de Madagascar, onde também havia condições meteorológicas favoráveis. Ao terminar a construção da ferrovia do Litoral Sul, a empresa de engenharia começou a construir aerogeradores no litoral sul do estado de Nova Guiné. Um polo industrial começou a nascer na região de Agats, onde já havia um grande estaleiro e academia militar, e se tornou a capital do estado. Fiz um acordo com empresários locais. Se eles construíssem aerogeradores ET e conseguir uma determinada quantidade de geração local de energia, eu construiria um aeroporto em Agats. Iniciei também uma campanha de construção de aerogeradores na ilha de Java e nas ilhas entre ela e a Nova Guiné. Antes mesmo de ter uma grande capacidade de geração instalada, iniciei a construção do aeroporto de Jacarta. Para ampliar a região servida por transporte aéreo, construí aeroportos também em Camaçari, na Bahia, onde já havia um aeródromo para dirigíveis, em Recife e, para o sul, em Curitiba. Um grupo de empresários do Rio Grande do Sul queria muito um aeroporto em Porto Alegre e, num acordo com o governo federal, construíram um lá. Mas ele só entraria em funcionamento quando a cidade fosse conectada na rede elétrica e telefônica, e isso só seria possível quando as novas hidrelétricas entrassem em operação. Eles aceitaram o desafio e investiram não apenas no aeroporto, mas também na expansão da rede de distribuição de energia, mesmo sabendo que ela só receberia energia após o início da operação das novas usinas, previsto para 1925. O Grupo Mauá conseguiu desenvolver um cabo telefônico submarino. O primeiro teste foi ligando Matabo, na ilha de Fernão Poavovia, no litoral do novo estado de Camarões. A rede de energia e telefonia de Lagos havia recentemente chegado a essa cidade. Como a ilha já estava recebendo aerogeradores, a rede elétrica e telefônica foi instalada lá e, assim, a ilha ficou conectada à rede telefônica de Lagos. Com o sucesso do teste, um novo cabo foi instalado ligando esta ilha à ilha de Príncipe e depois esta à ilha de São Tomé, ambas já servidas de eletricidade gerada pelos aerogeradores. Aproveitando-me disso, construí um aeroporto em São Tomé. A região de rede telefônica e elétrica de Luanda se expandiu em direção à de Brasília, conectando as duas. Ambas se expandiram para o norte. A de Luanda em direção ao novo estado do Gabão, chegando à capital Libreville. A de Brasília, seguindo o leito da ferrovia até chegar à cidade de Uvira. Na América, a rede da região de São Paulo se expandia, mas não podia ser ligada por não haver geração de energia o suficiente. Se expandiu para o sul, no estado do Rio Grande do Sul, para o oeste, em direção ao estado do Paraguai e para o norte, seguindo o Vale do Rio São Francisco, até Paulo Afonso, onde já havia uma hidroelétrica. Com os aerogeradores, surgiram novas regiões amplas de redes de energia e telefonia, no Rio Grande do Norte e no Ceará, onde condições de vento muito favoráveis propiciaram a construção de grande quantidade de aerogeradores, a maioria por consórcios de empresários locais. No estado da Guiana também consórcios de empresários iniciaram a construção de vários aerogeradores, e assim, ampliou a área servida por eletricidade e telefonia. No norte do estado do Amapá, onde as condições de vento também eram favoráveis, eu tive que construir os geradores. Terminada a construção da ferrovia para a Turquia, iniciei a construção de outra ferrovia, ligando Damasco a Bagdá, passando pelo vale do rio Eufrates. Na África, fiz um acordo com empresas locais para construir uma derivação da ferrovia para Dodoma para ligá-la ao importante porto de Dar es Salaam. Infelizmente, não tive verba para mais do que isso no meu programa de ferrovias. No final de 1924, 3 barragens foram concluídas, as de Machadinho, na divisa dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, de Foz da Areia, no Paraná e do Rio Mangoque no estado de Madagascar. Mas os reservatórios precisavam ser enchidos antes que as usinas pudessem entrar em operação. Além dessas, usinas patrocinadas por estados também ficaram prontas, as de Capanda, no estado de Angola, Emborcação,
no estado de Minas Gerais e Nova Vanhandava, no estado de São Paulo. Também essas precisavam ser enchidas antes de entrar em operação. Novas represas tiveram suas construções iniciadas rio abaixo, aproveitando da diminuição das vazões do rio durante o enchimento da represa Rio Acima, Vitá, na descida de Santa Catarina com Rio Grande do Sul Bento Munhoz, no estado do Paraná e Baixo Mangoque, no estado de Madagascar. Em 1925 o programa de construção de aerogeradores nas ilhas do Atlântico foi para as ilhas de Fernando de Noronha e Santa Helena. Com a ilha de São Tomé completamente servida de telefone e energia elétrica, o aeroporto pôde entrar em operação. Para tornar o voo ainda mais útil, eu liguei por cabo submarino à rede telefônica de São Tomé a Libreville, no estado do Gabão que, neste ano já estava ligada à rede de Luanda e Brasília. Com isso, as redes de Lagos, Luanda e Brasília ficaram ligados. A região de Brasília se expandiu mais para o norte seguindo a ferrovia e já estava no estado de Uganda próximo à divisa com o estado do Quênia. Os primeiros frutos do meu trabalho já começavam a surgir, embora de forma tímida. Houve um aumento de produção de energia elétrica por causa dos aerogeradores, mas ele foi quase que integralmente absorvido pelas novas centrais telefônicas e consumo doméstico em cidades recém-conectadas à rede elétrica. Porém, a entrada em operação de novas hidrelétricas estava previsto para o final do ano, 4 na América, uma na África e mais uma em Madagascar. Por esse motivo, minha prioridade para esse ano era um investimento pesado na ampliação da rede elétrica e telefônica para absorver rapidamente o aumento da geração de energia. Principalmente no lado americano. Houve um aumento perceptível na produção, não ligada ao aumento na oferta de energia, mas à facilitação de comunicação com grandes distâncias, facilitação das viagens, devido aos voos de avião, devido ao aumento da oferta de mão de obra com alguma especialização, fruto da minha campanha de alfabetização, e, por fim, da expectativa de aumento na oferta de energia que chegaria em breve. Várias unidades industriais estavam sendo construídas ou ampliadas contando com a energia das novas hidrelétricas. Neste ano decidi investir em ferrovias. A ferrovia de Damasco para Bagdá ficou pronta. Eu a expandi até a cidade do Cai. No estado da Tanzânia iniciei a construção de uma ferrovia ligando Dar es Salaam com Moçambique pelo litoral. Outro ramal dessa mesma ferrovia foi iniciado a partir do estado de Moçambique para o norte. Fiz um grande investimento em aerogeradores. Instalei na ilha de Socotra, no sul da Península Arábica até a base militar do Djibouti, do outro lado do Mar Vermelho, na ilha de Maiote, na de Vasco da Gama, na do Natal e, por fim, no estado de Salomão. Nesta foram instalados cabos telefônicos submarinos conectando todas as ilhas do estado e também conectando com o estado da Nova Guiné. Neste ano também, 6 hidrelétricas terminaram de encher seus reservatórios e entraram em operação, as de Machadinho, Foz da Areia, Emborcação e Nova Vanhanduva na América, Capanda, na África e Mangoque em Madagascar. Sabendo que elas entrariam em operação, investi pesadamente na expansão da rede de distribuição de energia elétrica e de telefonia para tirar proveito dessa nova oferta de energia. Com esse investimento, em cooperação com estados e empresários locais. Com isso criou-se, na América, uma área contínua de rede telefônica desde Montevidéu, no estado do Uruguai até Teresina, no estado do Piauí. No norte, todo o litoral do estado do Amapá desde a fronteira com a Guiana Holandesa até o rio Amazonas estava ligado às redes elétrica e telefônica locais. No estado da Guiana também abrangia todo o litoral e avançava para a ferrovia na direção de Boa Vista. Algumas cidades importantes do Vale do Amazonas, como Belém, Santarém e Manaus, começaram a expandir suas redes locais para cidades vizinhas, mas ainda estavam isoladas da rede principal. No estado de Madagascar, a hidroelétrica do rio Mangoque entrou em operação. Juntando com os aerogeradores já em operação, construiu uma área contínua de rede elétrica e telefônica pegando a maior parte do litoral oeste, todo o litoral sul e pequena parte do litoral leste, além da capital Antananarivo. Instalei também um cabo submarino conectando Vila Matsa no estado de Madagascar a Lumbo, no de Moçambique. Assim, a rede de Madagascar ficou ligada à rede do continente. Por fim, minha obra principal. Liguei a rede telefônica da ilha de Ascensão a Recife,
conectando-a, assim, à rede principal da América e iniciei lá a construção do aeroporto daquela ilha. Em 1926 os holandeses instalaram os aerogeradores em Trindade e Tristão da Cunha. Com isso cumpriram todo o acordo que fizeram. A dívida da reconstrução da Europa foi paga e todas as ilhas brasileiras do Atlântico ficaram servidas de energia elétrica e telefone. Instalei o cabo submarino ligando Santa Helena ao estado de Angola e, assim, a rede telefônica principal da África. Os frutos do meu trabalho já se faziam sentir. A economia crescia quase que explosivamente e a arrecadação também. Não apenas pela maior disponibilidade de energia elétrica já instalada e a projetada, mas pela facilidade de comunicação telefônica, agora mais fácil e barata. As 4 novas barragens, Nova Esperança, Rio Nilo Branco, Rio Panguane e Rio Pungvi ficaram prontas e as barragens começaram a ser enchidas. Entrariam em operação somente em 1927, mas já iniciei os investimentos na expansão da rede elétrica contando com essas novas fontes de produção. As de Itá, Bento Munhoz e Sobradinho, na América, Livonde na África, Baixo Mangoque, em Madagascar e Eufrates no Oriente Médio entraram em operação. Iniciei novas barragens do Rio Essequibo, no estado da Guiana e no Rio Branco, no de Roraima. A arrecadação cresceu tanto que não apenas não precisei de empréstimos para estas, mas ainda sobrou recurso para iniciar a amortização das dívidas que fiz para as outras barragens. Expandi a rede de distribuição de energia para todo o sul do Brasil africano, desde o sul do estado de Angola até a capital do estado de Moçambique, passando pela totalidade do estado de Malau e o litoral de Moçambique até a cidade de Pemba. Mais para o norte, se abrangeu todo o estado de Uganda até uma pequena parte do estado do Sudão e também a capital do estado do Quênia e todo o litoral do estado, entrando para o litoral do novo estado da Tanzânia até Dar es Salaam. No estado de Madagascar, praticamente todo o estado, as cidades grandes e médias, ficaram servidas de energia elétrica e telefonia. No lado oeste, expandi a rede pelos estados do Gabão, Camarões, Burkina Faso, Costa do Marfim e na parte leste do estado da Guiné. Aproveitando-me da presença da rede telefônica no estado de Costa do Marfim, lancei um cabo telefônico da cidade de Tabou, neste estado até a ilha de Ascensão, ligando-a à rede telefônica principal da África. Na América, expandi a rede para o norte por todo o estado do Maranhão e o litoral do Pará Etienne e a cidade de Belém que, assim, se conectou à rede principal. Expandi mais a rede da cidade de Belém até conectá-la à de Santarém. A de Manaus também se expandiu, mas não o suficiente para se conectar à rede principal. Por um cabo subaquático, conectei as redes de Belém e do estado do Amapá à ilha de Marajó que, assim, ficou conectada a ambas as redes e conectei, assim, a rede do estado do Amapá à rede principal da América. Fiz um acordo com a Holanda para conectar as redes dos estados do Amapá e Guiana passando pelo território da Guiana holandesa e, assim, conectei também a rede do estado da Guiana à rede principal. A rede do estado da Guiana se expandiu pela ferrovia até a cidade de Boa Vista, no estado de Roraima. No Oriente Médio, a entrada em operação da hidroelétrica do Eufrates proporcionou energia e telefonia para toda a região. Todas as cidades grandes e médias ficaram conectadas. Conectei por cabo telefônico submarino a ilha de Socotra, cuja rede telefônica já estava ligada à do estado do Iêmen, à das ilhas Seychelles e esta à cidade de Mombasa, no estado do Quênia e também à ilha de Vasco da Gama. Com isso, tanto o Oriente Médio quanto essas duas ilhas oceânicas ficaram conectadas à rede telefônica principal da África. Por fim, no Pacífico, chegou a vez do estado de Fiji, incluindo a ilha de Wallis e Futuna. Instalei aerogeradores em várias partes do estado disponibilizando, assim, eletricidade para uso doméstico para as principais cidades da ilha e também rede telefônica para essas mesmas cidades. Conectei todas as ilhas entre si e também com o estado de Vanuatu. Assim, essas ilhas se conectaram com a rede principal de Nova Guiné. Na área ferroviária, completei a ferrovia ligando Dar es Salaam ao litoral de Moçambique. No Oriente Médio iniciei a construção de uma ferrovia margeando o litoral do Golfo Pérsico. Neste ano a ferrovia foi construída da cidade do Keite até Bahrein. Construí também outra ferrovia do Keite passando por Basra e indo até a fronteira com a Pérsia.
Além disso, construí também uma ferrovia margeando o Mar Vermelho de Gaza até Duba. Mas minha grande prioridade era o transporte aéreo. Agora que quase todo o Brasil estava abastecido de eletricidade e conectado por rede telefônica, eu podia ampliar a quantidade de aeroportos. Além disso, duas empresas de transporte aéreo privadas nasceram no Rio Grande do Sul, a Varig, e em São Paulo, a VASP. Isso foi providencial, pois vendi vários aviões, escritórios e hangares da empresa estatal para essas duas empresas e pude, com esse dinheiro, amortizar a dívida que fiz para construir toda a infraestrutura que mencionei antes. Ainda faltava mais, mas a arrecadação de impostos aumentou tanto que eu não precisava mais de empréstimos para construir o que faltava. Na América já havia aeroportos em Montevidéu, Porto Alegre, Curitiba, Assunção, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife. Construí novos em Goiânia, Cuiabá, Fortaleza, Alcântara, Belém, Manaus, Caiena e Georgetown. Na África, construí em Maputo, Antananarivo, Moroni, Dar es Salaam, Mombasa, Juba e Abidjan. No Pacífico, em Suva e em Porto Vila. Mas minha obra-prima foi o aeroporto de Ascensão. Esse mereceu uma atenção especial. Eu peguei um voo em Brasília até São Tomé, com escala em Puege e Luanda. De lá, com um avião maior de maior autonomia, recém-construído pelo Grupo Mauá, peguei um voo até a Ilha de Ascensão, onde inaugurei o aeroporto Presidente Veiga Cabral com grande repercussão. Em seguida voei de lá até o aeroporto de Recife e me tornei a primeira pessoa a cruzar o Atlântico num veículo aéreo mais pesado que o ar. Ao chegar lá, liguei para meu ministro das Comunicações em Brasília, inaugurando, assim, a ligação telefônica entre América e África com os cabos submarinos. 1926 foi ano de eleição. Com esse feito de repercussão internacional, mais um crescimento econômico maior do que o Brasil já havia visto em toda a sua história, redução do analfabetismo e vasta região abastecida de energia elétrica e telefonia para o povo em geral, minha reeleição foi fácil. Mas ainda havia muito trabalho a ser feito. As ilhas do Pacífico ainda não estavam conectadas. Além disso, eu ainda queria inaugurar muitos aeroportos. Em 1927 apenas as ilhas isoladas do Pacífico estavam sem rede de luz e telefone. Eram elas Tonga, Samoa, Cook, Tokelau, Tuvalu e Nauru. Todas eram pequenas, portanto a instalação local de geradores de energia e redes telefônicas era fácil. O difícil era interligá-las com a rede principal, pois exigia grandes cabos submarinos. Mas consegui ligá-las todas. Liguei também por cabo telefônico submarino a ilha de Santa Helena, a de Tristão da Cunha, a de Ascensão e a de Trindade. Esta última, liguei à cidade de Vitória. Assim, todas as ilhas do Atlântico ficaram também interligadas e ligadas à rede principal. Mas faltava ainda o último elo, a ligação da rede africana com a rede das ilhas do Pacífico. Lancei um cabo ligando a Ilha Vasco da Gama com a ilha de Java. Como fiz no lado americano, eu peguei um avião em Brasília, voei até Mombasa, de lá para o aeroporto Vasco da Gama, na ilha de mesmo nome que inaugurei quando cheguei lá, e de lá voei para Jacarta, no estado de Java. Tornei-me, então, o primeiro também a atravessar o Oceano Índico num veículo aéreo mais pesado que o ar. Lá, além de inaugurar a linha aérea, telefonei para meu ministro das Comunicações e inaugurei a interligação da rede telefônica do Pacífico com a da África. Na área ferroviária, expandi a ferrovia do lado do Golfo Pérsico até o final e, margeando o Oceano Índico até Salalah, no estado de Omã. Do lado do Mar Vermelho, expandi a ferrovia até Sanã, capital do estado do Iêmen. A hidroelétrica de Nova Esperança entrou em operação, permitindo a expansão da rede elétrica e telefônica nos estados do Maranhão e Pará, que conseguiu se expandir acompanhando o leito do rio Amazonas até Manaus. No estado de Roraima, a hidroelétrica do Rio Branco ficou pronta e o reservatório começou a ser enchido. Na África, ficaram prontas as barragens de Nilo Branco, Rio Panguane e Rio Pungwe ficaram prontas, o que permitiu a expansão da rede para os estados de Sudão do Sul e Tanzânia, que ficaram praticamente interligados na totalidade. Havia sobra de energia, o que propiciou o aparecimento de novos polos industriais que tiraram proveito dessa energia extra.
As redes elétrica e telefônica já abrangiam praticamente todo o território nacional, com exceção de algumas regiões muito isoladas no noroeste do Brasil americano e, na África, algumas regiões do Médio Congo e também do Médio Níger. No Pacífico, as montanhas da Nova Guiné e algumas ilhas inexploradas do estado de Salomão também ficaram de fora. Nas demais áreas, todas as cidades grandes e médias estavam interligadas. Os vilarejos e áreas rurais já começavam a ser interligados, mas só nos locais onde a eletrificação e a telefonia chegou mais cedo. Na área do transporte aéreo, a minha favorita, construía aeroportos no Oriente Médio, em Beirute, Bagdá, Cairo, Dubai e Djibouti. Nesse ano também comecei a operar voos comerciais de avião internacionais. O primeiro foi o de Assunção, no estado do Paraguai, para Santiago, no Chile. Em seguida inaugurei um de Georgetown, no estado da Guiana, para Miami, nos Estados Unidos. O transporte por dirigíveis ainda existia, mas o de aviões era muito mais rápido. Para contatos comerciais, o voo de avião era preferido. Toda essa disponibilidade de comunicação e de transportes rápidos entre pontos distantes aumentou muito o número de negócios e fez a economia subir de forma explosiva. A arrecadação subiu junto. Esse aumento na arrecadação, aliado a uma política de privatizações de infraestrutura aérea para empresas de transporte aéreo privado e outras, como barragens e empresas de distribuição de energia, propiciaram a amortização de grande parte da dívida. Como o povo já estava iniciando a compra de automóveis particulares, para uso familiar, vi-me forçado a investir em construção de estradas, sobretudo ligando as grandes capitais entre si e a pequenas cidades próximas usadas para lazer, como balneários e outras atrações turísticas. Mas a arrecadação já estava tão alta que não precisei de empréstimos novos para isso. Em 1928 a hidroelétrica de Sequibo foi terminada e o reservatório começou a ser enchido. A de Rio Branco entrou em operação. Com isso a rede do estado de Roraima se expandiu muito. Neste ano reduzi o ritmo de investimentos para amortizar a dívida. Cheguei a pagar 2/3 do valor máximo que ela atingiu com o aumento da arrecadação e as privatizações que fiz. Além da expansão das redes de energia e telefonia, meu único investimento foi em estradas, pois o número de automóveis particulares havia aumentado muito. Mas o grande acontecimento do ano foi a inauguração do aeroporto da Ilha Cook. Num acordo com o governo do Chile, eu expandi os aeroportos chilenos de Santiago e Papiti, na Ilha da Páscoa, para propiciar voos também de aviões para esses aeroportos, permitindo ir da América para o Pacífico Oeste em aviões. Para concretizar esse acordo, peguei um avião de Brasília para Puege, depois Luanda, São Tomé, Ascensão, Recife, Belo Horizonte, Assunção e, finalmente, Santiago, no Chile. Lá eu e o presidente daquele país assinamos alguns acordos comerciais, sobretudo sobre os voos das Américas para o Pacífico com escalas em território chileno. De lá, após todos os encontros protocolares, pegamos o avião para Papiti, Ilha Cook e Suva, capital do estado de Fiji. Tornei-me, assim, o primeiro a atravessar o Pacífico com um veículo aéreo mais pesado que o ar. Mas esse título tive que dividir com o presidente do Chile. Após os protocolos diplomáticos com o presidente chileno, nos separamos. Ele voltou para Santiago a bordo de um dirigível e eu segui a viagem de volta a Brasília, passando por Honiara, no estado de Salomão, Avax, no estado de Nova Guiné, Jacarta, no estado de Java, o território de Vasco da Gama, Mombasa, no estado do Quênia e, finalmente, Brasília. Tornei-me, assim, a primeira pessoa a dar a volta ao mundo num veículo aéreo mais pesado que o ar. Em 1929 a hidroelétrica de Sequibo entrou em operação e, com isso, o polo industrial do estado de Guiana teve um grande impulso. A expansão da telefonia aconteceu, mas quase todas as grandes cidades já estavam abastecidas. Eu não queria mais investir em novas hidroelétricas, mas o abastecimento da região metropolitana de Belém estava falho, pois a usina mais próxima estava no Piauí. Para não depender tanto de termoelétricas, a importação de petróleo havia aumentado muito, decidi construir uma hidroelétrica mais próxima, a de Tucuruí. A economia subia como nunca antes. Os brasileiros enriqueciam à medida que negócios eram fechados envolvendo localidades distantes, propiciado por telefonia barata e transportes rápidos por aviões.
Então aconteceu. Vindo do nada, sem que nenhum analista político ou econômico pudesse prever, ela chegou, a crise de 1929. Tudo começou com uma queda repentina e inesperada da Bolsa de Valores de São Paulo. Parecia um fenômeno local e passageiro. Mas foi o início de um efeito dominó. Dias depois foi a Bolsa do Rio de Janeiro. Depois a de Salvador, a de Luanda e a de Lagos. Mas não se limitou ao Brasil. Se propagou para Nova York, Chicago, Londres, Paris. A economia desabou de repente, com ela a arrecadação. Além da arrecadação mais baixa, montei um fundo de amparo ao desempregado que gerou uma despesa nova. O dinheiro para mais investimentos de uma hora para outra desapareceu. Minha prioridade total passou a ser buscar uma saída para a queda na economia, mas nada do que eu consegui pensar funcionava. No resto do mundo não havia também exemplos positivos a serem copiados. Havia rumores de que a crise não havia atingido a União Soviética, mas não havia dados confiáveis sobre o que acontecia por lá. Por mais que discutíssemos, eu e minha equipe não conseguíamos encontrar uma saída. Então esse ano que começou tão bem, terminou num desastre completo. Em 1930 a crise iniciada no ano anterior se aprofundou e se transformou numa depressão. Pior, como ela não atingiu apenas o Brasil, nem mesmo o setor exportador escapou. Desemprego causava redução no consumo que causava diminuição da demanda que causava demissões e falências que causava desemprego e assim por diante. A economia caiu vertiginosamente, com ela, a arrecadação de impostos. Se não bastasse, tive que redirecionar recursos para amparo a desempregados. Com isso faltaram recursos para as obras que eu estava tocando. Tive que interromper a construção da barragem de Tucuruí e interromper ou reduzir o ritmo de construção de estradas. Isso gerou mais demissões e falências. Nada do que eu e minha equipe conseguíamos pensar parecia funcionar. Essa situação aconteceu no pior momento possível, um ano de eleição. Como meu governo não conseguia uma solução para esses problemas, a oposição belicista conseguiu derrotar meu candidato e eleger um amante da morte das guerras, o José Bento. Não seja dramático, Alberto. Eu e minha equipe não somos amantes da morte da guerra. Assim como também não somos amantes de catástrofes naturais como inundações, terremotos e tufões. Mas catástrofes e guerras acontecem, gostemos delas ou não. E se acontecerem, é melhor que não nos peguem desprevenidos. Quando se canaliza o dinheiro da guerra para as necessidades do povo, o país progride. Veja como conseguimos avançar. Você fez um trabalho esplêndido, Alberto. Ele será lembrado com gratidão por gerações de brasileiros que ainda nem nasceram. Mas você expôs o Brasil a um risco terrível. Nossos inimigos já nos atacaram no passado e nada garante que não vão tentar novamente. Quis a providência divina que eles não tivessem tentado nesse período. Mas se tivessem, nossas forças armadas não teriam como reagir. Estavam ensinando em escolas ou construindo obras públicas. E levando desenvolvimento para brasileiros em locais remotos. Isso não valeu a pena, José Bento? Sim, Alberto. Isso foi magnífico. Pretendo continuar usando nossas forças armadas para esse trabalho. Mas não todo o contingente o tempo todo. A maior parte dela precisa fazer aquilo para que elas foram criadas. Defender o país ou estar se preparando para isso. E para sair dessa crise, José Bento? Como fazer? Você pretende usar o dinheiro do povo para construir máquinas de matar gente? Isso é inevitável, Alberto. Nossos inimigos têm as máquinas de matar gente. Como você chama, deles que podem ser usadas contra brasileiros. Temos que ter as nossas também para que eles não se atrevam a usar as deles contra nós. O povo fez sua escolha. Espero que não se arrependa. Você é o presidente agora, José Bento. Assuma seu posto e gaste nossos recursos para nos tirar dessa depressão em que nos metemos, não para matar gente. Boa sorte, José Bento. Não nos decepcione. Você deve estar se perguntando quem diabos é esse estranho personagem. Sou uma pessoa muito famosa. Mas poucos brasileiros conhecem meu rosto e menos ainda meu primeiro nome,
José Bento. Sou conhecido apenas por meu sobrenome, Monteiro Lobato. Mesmo dentre os que me conhecem, poucos sabem sobre a minha vida. Apenas minha obra literária é de amplo conhecimento, sendo a mais conhecida série que foi popularizada com o nome Sítio do Pica-Pau Amarelo. Poucos sequer sabem o nome original à série, Reinações de Narizinho, que fez a alegria da juventude amante da literatura até os anos 1970. O que a maioria não sabe é que fui um grande ativista político em defesa do Brasil e de nossa economia. Fui um dos principais líderes do movimento O Petróleo é Nosso que culminou com a criação da Petrobras. Isso, numa época ditatorial onde era proibido dizer que havia petróleo no Brasil. Nessa realidade alternativa, meu ativismo político e minha dedicação pela economia do Brasil me fez presidente do país justamente quando ele vivia sua maior crise econômica. A roda da economia parou de girar. Pior do que isso, passou a girar para trás. Para fazê-la girar na direção certa, era preciso dar um impulso inicial. Mas não havia recursos. A única saída era obter grandes empréstimos. Uma jogada arriscada. Mas ficar onde estávamos era ainda mais arriscado. Era morte certa. Nesta realidade paralela, como no mundo real, eu era também grande entusiasta da indústria do petróleo. Meu plano para reverter a depressão passava também pela participação intensa desse ramo industrial. Mas isso vocês vão ver no 16º episódio dessa história alternativa do Brasil, espero vê-los nele. Até lá!